Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt, um apartamento dos seus sonhos. Já existe. Siga capri.residência no Instagram. Bom dia, tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. Todos os dias a gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, do bem-estar e também da psicologia para nos trazer dicas aí, caminhos para uma vida melhor todos os dias. E no programa de hoje eu recebo a renomada psicóloga Beth Monteiro, autora de 6 livros que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras. Ela é palestrante, ela bomba nas redes sociais, não sei como é que ela consegue responder para tanta gente. E é isso. O papo de hoje é com a doutora Beth Monteiro aqui. Vocês vão amar o tema. Bom dia, doutora Beth Monteiro. Tudo bom? Bem-vinda ao Acontece Lá em Casa. Bom dia a todos. É sempre um prazer falar para a Band, para o Acontece Lá em Casa. E para você, né, Gabi? Para todos os meus ouvintes, os nossos ouvintes. Maravilha. Doutora Beth, hoje a gente vai falar de um tema que está super em pauta hoje em dia, que é o narcisismo, né? Eu postei uma frase nos meus stories essa semana que deu o que falar. Dizia assim: não se engane, tem gente que gosta apenas da sua utilidade, não de você. Vocês que estão acompanhando o Acontece Lá em Casa agora pela Band News, podem entrar também no YouTube e podem participar do programa. O que é que vocês acham dessa frase, hein, gente? Não se engane. Tem gente que gosta apenas da sua utilidade e não de você. Liga agora no 71987295248 e participe. Queremos saber a sua opinião, tá? Me conta, doutora Beth, o que é narcisismo, afinal? Então, vamos conceituar um pouquinho, né, esse termo. O mito de Narciso surgiu na Grécia Antiga e a psicanálise adotou esse termo narcisismo. Vou contar rapidamente o que é o mito do Narciso. Narciso era um jovem grego muito bonito. E um dia ele foi beber água num laguinho, numa lagoa, e ele viu a imagem dele refletida na água. E ele ficou apaixonado pela imagem dele. Ele ficou tão apaixonado que ele se jogou na água para se abraçar, para abraçar esse ser que estava ali, né? Então, daí surgiu o termo narcisismo, né? Pela psicanálise, que denomina as pessoas que são extremamente apaixonadas por si, que têm uma admiração imensa por si e que acabam usando o outro para satisfazer os seus desejos, as suas necessidades, para conseguir o que eles querem. Agora, por que o narcisismo parece estar tão em ascensão nas sociedades modernas, doutora Beth? Seja na política, nas redes sociais, na cultura de celebridades, né? Uma vez que também é uma pessoa, um perfil visto como algo tão tóxico. Então, sempre existiu o narcisismo, né? Só que hoje, a internet, que produz muita informação, né? As pessoas têm acesso a estas questões que antes eram próprias dos psicólogos, da psicanálise, né? Então, hoje as pessoas têm acesso a todo esse conteúdo que antes nós profissionais é que tínhamos. Então, está muito divulgado. E hoje a gente consegue identificar não somente o transtorno de personalidade narcisista, que é o qual nós estamos falando, dos outros transtornos mentais, né? Por sinal, depois da pandemia, houve um boom aí da psicologia, né? E tá todo mundo, assim, de uma coisa que era só para doido, né? Que tinha esse estigma, né? Não, psicólogo é coisa de doido. Agora, todo mundo que quer viver melhor precisa de um psicólogo para chamar de seu, né? O que me preocupa bastante, porque cada vez mais cursos de psicologia à distância, cada vez mais faculdades, cada vez mais turmas de psicólogos entrando no mercado, sabe lá com que qualidade, né? Mas tudo bem,
Deixa pra lá. Falando em tóxico, às vezes o tóxico não é o outro, é a gente, né, doutora Beth? Identificar características tóxicas em outras pessoas parece mais fácil, né? A gente pode pensar coisas assim como, a pessoa é muito pegajosa, ou, ela não consegue perceber como ela é grossa, né? Mas identificar traços de personalidade prejudiciais ou padrões de comportamento em nós mesmos é uma história diferente, né? Me conta, doutora Beth, como é que age uma pessoa tóxica? E o que fazer Então, quando o tóxico é você? então, existem muitas pessoas tóxicas, né? Mas vamos nos ater aos narcisistas tóxicos. Narcisista, todos nós temos alguma coisa narcísica, né? Todos nós temos um traço de narcisismo, né? Que a gente quer se exibir, a gente se acha melhor que o outro, mas o narcisista tóxico e o perverso é aquele que faz mal para o outro, que usa o outro, né? Que destrói o outro. Você me perguntou, a gente identifica mais isso no outro do que na gente. Sim, claro, porque a psicanálise nos mostra que a gente consegue enxergar os nossos defeitos no outro. Isso Hum. chama-se projeção. A gente projeta aquilo que a gente não gosta e não reconhece na gente no outro, né? Isso que Então, dizem que quando você ouve uma crítica, essa crítica tem mais a ver com a pessoa que está criticando do que com você, com a pessoa criticada. exatamente. Uhum. Isso é um mecanismo de defesa. Um estudo sobre narcisismo realizado por pesquisadores da Queen's University em Belfast, na Irlanda do Norte, sugere que os narcisistas podem ter delírios grandiosos, né? Sobre a sua própria importância. É uma certa falta de vergonha, né? Mas os psicólogos acreditam que eles também são mais felizes do que a maioria das pessoas. Faz sentido isso? O que é que você pensa sobre isso, doutora Beth? Faz sentido, sim, porque o narcisista ele nega todos os defeitos dele, tá? Ele não tem defeito, ele é perfeito, defeito está nos outros. Ele não tem culpa, ele não erra, ele é perfeitíssimo, ele não tem defeitos, os errados são os outros. Então, ele é feliz, porque ele não tem essa culpa, ele não tem crítica. Então, tudo que ele tem de ruim, ele joga no outro. Então, ele é um santo, ele é maravilhoso e as pessoas existem para satisfazer as suas necessidades. Ele é o sol, é o centro do universo. Não é bom isso? É verdade. A pessoa vive melhor se achando, então, essa é a conclusão. Exatamente. E quando ele faz mal para o outro, não, o outro que está errado. Por isso que as relações, o narcisista tem muita dificuldade de se relacionar, né? Porque assim, ele começa uma amizade por interesse. E o outro é importante para ele, enquanto o outro é útil. E depois que o outro deixa de ser útil, ele descarta, como assim, como um prato descartável, como um copo de papelão, ele descarta, e aí ele vai mudando, vai mudando. São as vítimas, né? São as vítimas, ele vai mudando de vítima e cada vítima nova traz para ele coisas que ele precisa da vida, subir na vida, dinheiro, prestígio. Aliás, ele só se relaciona por interesse, né? Hum. Quantas e quantas pessoas agora, ouvindo o Acontece Lá em Casa na Band News, devem estar identificando, né, alguns perfis aí na sua vida, da nossa convivência, tanto em casa quanto no trabalho, dessas pessoas narcisistas, que gostam só de si mesmas, né? O problema não é gostar de si,
né, doutora Beth? Outro dia você postou isso no seu Instagram, doutora Beth Monteiro, psicóloga, escritora, palestrante, super ativa no Instagram, tem mais de 300 mil seguidores orgânicos, às vezes ela responde 5 mil perguntas num dia só, impressionante sua capacidade de trabalho, doutora Beth. Outro dia você postou, o problema não é gostar de si, o problema é gostar só de si, né? Exato, exato. Bom, aprendemos com a doutora Beth Monteiro, a convidada do Acontece Lá em Casa de hoje, que os narcisistas são excessivamente confiantes, propensos a ter comportamentos arriscados, se sentem superiores, mostram pouca empatia, vergonha ou culpa. Com tantos atributos negativos, doutora Beth, por que o narcisista consegue ter tanto palco, né? Palco na vida? E como é que eles conseguem ser tão frequentemente recompensados ao invés de penalizados? Ai, Gabi, que pergunta maravilhosa. Porque eles são extremamente sedutores e manipuladores. Quando você conhece uma pessoa narcisista, você se apaixona por ela, porque ela é sedutora, ela te elogia, ela te bota lá em cima, você se sente o máximo. E ela te manipula e ela faz você depender dela. Você gosta daquilo. É claro, todo mundo gosta de ser bem tratado. Só que depois que ela consegue o que ela quer, ela te joga no chão, ela rouba a tua personalidade, ela te faz de lixo, ela faz com que você se sinta uma pessoa má, uma pessoa sem caráter. Tudo que ela tem de ruim, ela joga em você. Você não presta, você não sabe fazer nada. Mães narcisistas, Gabi, acabam com os filhos, destroem os filhos, não reconhecem nada de bom que os filhos fazem. Os filhos nunca conseguem satisfazê-la, nunca conseguem ser elogiados. Pessoas narcisistas são assim. Elas conquistam e depois elas destroem a pessoa. E as pessoas que terminam um relacionamento com uma pessoa narcisista terminam essa relação não sabendo mais quem elas são. Se sentem culpadas por tudo que aconteceu na relação, se sentem más, muitas cometem suicídio. É terrível, eles são muito nocivos. Ai, ai. Bom, bate-papo esclarecedor hoje com a psicóloga Beth Monteiro. O termo é narcisismo. Eu postei uma frase nos meus stories essa semana. Eu estou no Instagram como Gabi Monteiro Oficial, tá, gente? E o Acontece Lá em Casa está no Instagram como Acontece Lá em Casa. Nosso perfil é verificado, tem muitas dicas para viver melhor lá também. E eu postei uma frase nos meus stories essa semana que dizia assim: não se engane. Tem gente que gosta apenas da sua utilidade e não de você. Essa frase deu o que falar. Eu queria saber de vocês, ouvintes e internautas, o que vocês pensam dessa frase. Participe pelo WhatsApp, é 71987295248. E o Acontece Lá em Casa é um oferecimento da construtora Fator Hilt, 68 anos, mais de 150 empreendimentos por todo o Brasil. A notícia boa é que o apartamento dos seus sonhos já existe. Pessoal, eu convido todos vocês para um cafezinho delicioso lá no prédio da Fator, né, na Magalhães Neto, 1661, para conhecer de perto o edifício Capri Signature. Fica no mais novo bairro de Salvador, né, o Aquários, e o bairro é lindo, tem uma praça na frente maravilhosa, o apartamento é super espaçoso, alto padrão, vista mar, tudo de bom para sua família e para você receber seus amigos, tá? Então siga @capri.residência no Instagram e saiba mais. Vamos para o break e já voltamos. Não sai daí com esse papo maravilhoso com a doutora Beth Monteiro, psicóloga, escritora, autora de 6 livros, palestrante, e o tema de hoje é narcisismo. Será que não tem um narcisista convivendo com você?
Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos. Imagine um apartamento confortável para a família e espaçoso para os amigos. Acrescente vista para o mar, praça para passear com os pets, brincar com as crianças e dar sua corridinha. Varandões, janelões, super moderno. Conheça o Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes com tudo perto, inclusive as melhores escolas. Sucesso de vendas no bairro Aquários. Financiamento Santander. Siga @capri.residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos.
Você está ouvindo Acontece Lá em Casa, na Band News Salvador, bate-papos inteligentes, interessantes, esclarecedores, com gente que faz a diferença nas áreas da psicologia, saúde e bem-estar. A gente também traz gente famosa para contar um pouquinho de como são os bastidores da vida e família, para você perceber que quando as coisas acontecem lá em casa, é tudo mais ou menos parecido, né, gente? Eu sou Gabi Monteiro, você me encontra no Instagram como @GabiMonteiroOficial e pode seguir o programa Acontece Lá em Casa também, tá bom, gente? Pode sugerir temas, sugerir entrevistados, dar os seus pitacos e fazer críticas construtivas, por favor, tá, gente? Vamos lá. Programa de hoje eu recebo a doutora Beth Monteiro. Ela é psicóloga, escritora, autora de 6 livros que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras. E o tema de hoje é narcisismo. Doutora Beth, a psicologia, né, como eu falei no começo do programa, deu um boom depois da pandemia, né? Se antes o psicólogo era rotulado como médico de doido pelos preconceituosos, pelos ignorantes sobre o assunto, hoje vocês, né, os psicólogos, são a salvação de todos que desejam ter uma vida melhor. Né? Nas redes sociais, então, psicologia virou uma febre, né? O que também preocupa bastante, porque sabe lá que tipo de profissional que está entrando no mercado. Enfim, dá para dizer apenas convivendo com uma pessoa, né? Se você está convivendo ali com a pessoa. A pergunta é, dá para saber se ela tem um transtorno de personalidade narcisista ou a maioria das pessoas não tem? Como é feito o diagnóstico? Transtorno de personalidade narcisista tem tratamento? Gabi, o diagnóstico é feito com um psiquiatra, né? Se o narcisista reconhece que ele tem um transtorno e que ele precisa de ajuda, o tratamento contribui muito para a sua melhora. Geralmente um tratamento é psicoterapia e medicação. Só que acontece que o narcisista, ele é perfeito, ele não erra, ele não tem problema, quem tem problema são os outros. O narcisista não busca ajuda, não busca tratamento, ele não tem proposta de mudança. As pessoas têm que gostar do jeito que eu sou, né? Então, ele não tem proposta de mudança, de se autoavaliar, de se adequar. Então, é por isso que o prognóstico não é bom, porque são poucos aqueles que reconhecem que precisam mudar. Vamos lá. Então, narcisismo é um dos traços sombrios da personalidade, né? Assim como psicopatia, como sadismo. Agora, o que eu acho curioso, doutora Beth, é como essa personalidade prejudicial para a sociedade, para os relacionamentos em família, parece ser tão benéfica para os indivíduos narcisistas, né? Que foi o que você falou agora. Por isso que eles não procuram tratamento, porque eles não veem problema em ser assim, né? Quanto mais de terapia a gente vai ter que fazer para tentar conviver com um narcisista dentro de casa, hein? Aquele narcisista que faz parte da nossa família, ou que está ali dia a dia no nosso trabalho, que a gente não tem como deixar de se relacionar com ele. Quanto mais de terapia a gente vai ter que fazer para conviver com uma pessoa que o problema é ela? Existe uma forma de fazê-lo enxergar que eles não estão abafando? Olha, Gabi, a psicoterapia para a vítima ajuda muito, porque a vítima aprende a se proteger e a se blindar, mas não resolve a questão. Quando se convive com um narcisista tóxico, é muito difícil a pessoa ter uma vida feliz. Para ter uma vida feliz, ela precisa de psicoterapia para se reencontrar, porque ela não sabe mais quem é ela, para se resgatar e para se afastar. Por isso que a gente fala que só existe uma forma, é se afastando, né? E quando se é filho de pais narcisistas, de mãe narcisista,
É difícil se afastar, né? Então, o casamento, quando você é casado com uma pessoa narcisista, já é difícil se afastar, porque o narcisista, ele não. Quando ele joga fora a pessoa, que a pessoa não interessa, descarta a pessoa, ele sempre reaparece. Quando a vítima está se recuperando, ele reaparece. E aí é E como um aquele, vírus, você ainda está em recuperação, e aí ele vem, ele aparece. E aí ele te possui novamente. Entendeu? Então, o que resolve mesmo é tratamento de gelo, é se afastar, é contato zero. E às vezes não dá para ter contato zero, né, com essa pessoa, porque quando você tem filhos com essa pessoa, ou quando você é filha de uma mãe narcisista, fica difícil, né? você falou uma coisa muito interessante que explica aí, né, muitas queixas de pessoas que têm esses relacionamentos, igual a música, né, acho que é do Zezé de Camargo e Luciano, é isso? Entre tapas e beijos? Não, não é Zezé de Camargo, eu sou péssima. Isso é Leandro e Leonardo. Leonardo, eu sou péssima em música sertaneja, apesar de adorar. Entre tapas e beijos traduz um relacionamento com narcisista, doutora Beth? Traduz um relacionamento com o narcisista e também com outros transtornos. Bom, quando alguém passa por cima da gente, machuca ou magoa a gente se afasta. E quando o narcisista é alguém muito próximo, como a doutora Beth bem falou, como nossa mãe, como nosso pai, como nosso marido, como nossa esposa, como perceber e o que fazer para que essa relação não deixe um rastro de destruição emocional na vida de crianças e adolescentes? Porque eu sei que você passou grande parte da sua vida, doutora Beth Monteiro, escrevendo livros e atendendo crianças. Hoje você é uma psicóloga que atende famílias inteiras, né? Sem limite de idade, né? Inclusive tem um público de idosos que ama você, a gente vê isso no seu Instagram. Mas eu tenho grande preocupação com crianças e adolescentes, porque muitas coisas que crianças e adolescentes passam na vida, a gente só vai ver o reflexo mais tarde, na vida adulta. Parece que eles não têm assim, parece que tem um tempo de processamento na cabecinha da criança e do adolescente que eles não conseguem dizer na hora o que está passando, né? Então, começam a ficar agressivos, isolados, evitando contato, e aí quando você vê, é algo que eles estão passando que eles não sabem verbalizar. Se é tão difícil para a gente falar dos nossos problemas, ainda mais uma criança e um adolescente. E aí, quando pai e mãe são narcisistas, como você deu exemplo, como é que o que a gente pode fazer para que essa relação não deixe esse rastro de destruição emocional aí, né? A pessoa sendo uma criança ou sendo um adolescente. Então, pais narcisistas sempre têm um filho de ouro. Filho de ouro. Aquele que é perfeito, aquele que é bonzinho, aquele que é o maravilhoso. E tem o filho ovelha negra, aquele que não presta para nada, que só dá trabalho, que tanto o filho de ouro quanto o filho ovelha negra são prejudicados, porque o filho de ouro, para continuar sendo filho de ouro, tem que realizar todos os desejos deste pai e dessa mãe e ser perfeito. E o filho ovelha negra, por mais que ele se esforce em ser perfeito e agradar os pais, ele não consegue. Tá? Então, o filho de ouro não pode decepcionar. E o filho ovelha negra nunca consegue agradar. Então, para você ver como é que é, né? O filho de ouro é um amor possessivo, que não pode se afastar e ser ele mesmo. E o filho ovelha negra é aquele que vive sempre carente de aprovação, de aceitação e de amor, né? Esses filhos, tá muito triste isso, é muito triste, porque muitas crianças e muitos jovens tentam e cometem o suicídio, ou vão para as drogas, né?
Então, isso é muito sério, é um problema imenso, familiar, que se vive. E se essa criança ou se esse jovem não tiver uma figura de proteção na família, um avô, um tio, um professor, alguém que os acolha, um psicoterapeuta, os males, a formação da sua personalidade, da sua identidade, muitas vezes são irreversíveis. Com a família, né? É até um alerta bacana para os ouvintes, né? E para os internautas que estão ligados hoje no Acontece Lá em Casa. Aqui a gente fala de saúde, bem-estar e psicologia. Nossa convidada de hoje é a doutora Beth Monteiro. Fique alerta, né? Para as coisas que acontecem dentro da sua família. De repente tem uma criança, um adolescente precisando da sua ajuda, viu tia, viu tio, viu vó, viu vô. A gente faz parte da família e tem que proteger, sim, as nossas crianças. Bom, no começo do Acontece Lá em Casa, eu disse que postei uma frase nos meus stories. Meu Instagram é @GabiMonteiroOficial. E essa frase deu o que falar, gente. Ela dizia assim: não se engane. Tem gente que gosta apenas da sua utilidade e não de você. Vocês que estão acompanhando o programa na rádio e no YouTube da Band News, o que é que vocês acham dessa frase, hein? Participem pelo WhatsApp 71987295248. Vamos então ver o que os ouvintes estão comentando aqui, tá, gente? Vamos lá. A frase é: não se engane, tem gente que gosta apenas da sua utilidade e não de você. A Cris Visneves que disse: amei isso. A Rebeca Briqueta falando: triste realidade. Sinto isso na pele. Samuel Nunes disse: é importante valorizar aqueles que genuinamente se importam conosco. Muito bem, Samuel. Fabrícia Fernandes: essa frase reflete uma realidade que muitas pessoas enfrentam em relacionamentos pessoais e profissionais, com certeza. E agora tem uma pergunta da Simone de Fiore para a doutora Beth Monteiro, nossa convidada de hoje, psicóloga, psicopedagoga, escritora e palestrante. Precisamos ser mais conscientes sobre as relações que são baseadas apenas em interesse ou convivência. Precisamos ser mais conscientes sobre isso. Como desenvolver isso, doutora Beth? A consciência traz sabedoria, né? No caso da convivência com um narcisista, ter consciência de que o narcisista não muda, isso ajuda um pouco na convivência, porque assim, uma coisa é você esperar que a pessoa te entenda, que dê carinho, goste de você. E a outra coisa é saber que esta pessoa não pode te dar o que você precisa. Entendeu? Então, é não criar expectativas, né? Então, a consciência do que seja uma pessoa narcisista já serve, já te ajuda a ter um bom relacionamento com ela, porque você sabe que você não pode esperar nada além do que ela te dá. E aí você vai buscar isso em outras pessoas e você passa a não se decepcionar tanto com a rejeição dessa pessoa, né? E com os casos que ela apronta, né? A gente vai vivendo e aprendendo que grande parte dos nossos problemas está ligado à nossa expectativa, né? A gente espera que as pessoas vão agir com a gente da forma que a gente age com elas, a gente espera que elas sejam pessoas boas, honestas, que nos tratem com respeito, com carinho, a gente espera que o outro tenha empatia, enfim. E aí a gente acaba dando com os burros na água, como dizia minha avó. Bom, e aí, doutora Beth, na frase, agora eu vou botar você aí nessa pergunta que eu botei no meu Instagram. Na frase, tem gente que gosta apenas da sua utilidade, não de você. Onde está o sujeito? Tá frito o sujeito, né? Tá frito! Tá frito.
Conversa de hoje é com a psicóloga Beth Monteiro, o tema é narcisismo e vocês podem ouvir e assistir o programa novamente na hora que quiserem pelo YouTube da Band News, podcast do Acontece Lá em Casa no Spotify e também pílulas durante toda a programação da rádio, tá? O Acontece Lá em Casa é um oferecimento da construtora Fator Hilt, 68 anos, mais de 150 empreendimentos por todo o Brasil. A notícia boa é que vocês são meus convidados para tomar um cafezinho lá no prédio da Fator, no hub da Fator, que fica na Magalhães Neto, 1661, conhecer de perto o edifício Capri Signature, que será entregue em 2025, ainda tem apartamentos à venda. O apartamento que você sonha já existe, viu, pessoal? Se você está procurando um apartamento, vá lá. Fica no bairro mais charmoso de Salvador, o bairro Aquários, vista mar, super espaçoso para você receber os amigos, a família, área de lazer incrível. Então, siga @capri.residência no Instagram e saiba mais. Vamos para um break e já voltamos com esse bate-papo inspirador com a doutora Beth Monteiro, psicóloga, falando dos narcisistas. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos. Imagine um apartamento confortável para a família e espaçoso para os amigos. Acrescente vista para o mar, praça para passear com os pets, brincar com as crianças e dar sua corridinha. Varandões, janelões, super moderno. Conheça o Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes com tudo perto, inclusive as melhores escolas. Sucesso de vendas no bairro Aquários. Financiamento Santander. Siga @capri.residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos.
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa, bate-papos inspiradores com gente que faz a diferença na área da psicologia, saúde, bem-estar, todas as quintas, das 11 ao meio-dia, aqui na Band News. Você também vai ver pílulas sobre o programa durante toda a programação na rádio. Pode também entrar no podcast do Acontece Lá em Casa no Spotify, ou seja, dá para ouvir e assistir o programa na hora que você quiser e puder. No programa de hoje, minha convidada é a doutora Beth Monteiro, referência na área de psicologia, psicopedagoga, escritora. Ela é autora de 6 livros que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras e o tema de hoje é narcisismo. Agora, um momento... Viver melhor. Solta a vinheta aí. Aquele momento mágico, né? Onde a gente pede as dicas dos especialistas para colocar na prática devagarinho, né? Para tudo melhorar. Lembrando que esse programa, gente, não substitui uma consulta no psicólogo, tá? Vamos lá. Doutora Beth, perguntas rápidas e aquelas que é para o povo botar na prática aqui o que a gente aprendeu durante o programa. Pais narcisistas podem não apenas tornar a convivência diária difícil, desejando controlar a vida dos filhos na tentativa de viver através deles, né? Vamos repetir um pouquinho aqui, que eu achei muito importante, foi no segundo bloco, repetir para as pessoas que estão aqui nesse terceiro bloco do programa com a gente. Como os filhos já adultos devem agir, né? Depois de passar uma infância inteira convivendo com pais narcisistas sem ter atinado para isso. Pais narcisistas, mas para todas as pessoas que convivem com pessoas narcisistas. Porque, assim, pais narcisistas são pessoas narcisistas, então todos os narcisistas são iguais, ok? O narcisista Mãe, tem em mente... Mãe, vamos voltar, Oi? porque cortou uma parte importante que ficou sem contexto o que você respondeu. Eu começo desde o começo? Ou não? Só dessa parte? Só a pergunta. Tá, vou fazer uma emenda porque cortou ali. Vou fazer uma emenda. Vamos lá. Doutora Beth, pais narcisistas podem não apenas tornar a convivência diária difícil, como também desejar controlar a vida dos filhos na tentativa de viver através deles, né? A gente aprendeu isso durante o programa de hoje. Como é que os filhos já adultos devem agir? Olha, Gabi, eu acho que é importante dizer que pais narcisistas, as pessoas me perguntam, irmãos narcisistas, e pais, e tios? Não, pessoas narcisistas são todas iguais, tá? E é importante saber que a pessoa narcisista não suporta ser ignorada, não suporta tratamento de gelo ela precisa ser o tempo todo reconhecida, tem que puxar o saco, tem que elogiar, ela não suporta ser ignorada. Então, quando você entra numa discussão com a pessoa narcisista, você está dando munição para ela, porque ela não vai te ouvir, não vai aceitar, e vai te agredir. Qualquer coisa que você disser é igual o filme de detetive americano. Você tem que ficar calada, porque qualquer coisa que você tiver vai ser usada contra você. Então, pare de discutir com o narcisista. Não dê munição para o narcisista. Isso é uma questão. Ignore. Se afaste. Tá? E não crie expectativas. Não crie. Aquilo que você espera dela não vai vir jamais. Então, aceita que dói menos e se afaste. Tenha o mínimo possível de contato. Ela é assim, é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ficar assim. Então é isso, não dê munição, não dê murro em ponta de faca. O silêncio e o afastamento na medida do possível.
As pessoas demoram muito para refletir sobre isso, né? Porque a gente tem assim uma vontade mórbida, parece, de discutir, de querer impor a nossa, de querer mudar o outro, de querer melhorar o outro, né? Pessoas que não sofrem de nenhum transtorno têm essa intenção, né, de querer melhorar as relações e a vida a cada dia, né? E então quer dizer que com o narcisista isso não funciona. Ele é egocêntrico, focado nele, não vai ouvir, não vai mudar, não tem jeito, tipo, tem que largar o osso, né? Tem, joga a toalha e vai cuidar Toalha. da sua vida. E, nossa, quantas e quantas pessoas, ouvintes, quantas e quantas pessoas vocês conhecem aí no trabalho, na sua vida pessoal, que estão aí em relacionamentos mais ou menos com esse perfil aí, né? Dessa história que a doutora Beth tá comentando aqui. Quantas pessoas você conhece que estão dentro desse perfil? Será que você não está vivendo um relacionamento assim sem perceber? A gente também tem uma coisa da esperança é a última que morre, né, gente? A gente sempre tem a esperança de que o outro vai enxergar e melhorar. E não é por aí com o narcisista. Eu acho que o tempo também vai mostrando, né? Não tem como a gente conhecer bem a pessoa sem conviver com ela, né, doutora? Não tem como, mas agora, hoje existe muita informação. E a gente sabe que o transtorno de personalidade narcisista é como se fosse, não é uma doença mental, mas é como se fosse, né? Ele é um transtorno, a pessoa é assim. Ela é assim, ela não vai mudar, a não ser que ela reconheça que precisa. E ela causa no outro uma sensação de impotência. O que é isso? Aquela sensação de que por mais que você faça, aquilo você não consegue obter nada, então dá um cansaço, né? Dá um cansaço, dá um desânimo, dá uma frustração. Então, vai viver a sua vida, invista em você. Não espere, não espere nada. Colegas de trabalho querem colocar outros profissionais para baixo para tentar se destacar na empresa ou ainda sabotá-los, né? De repente, esse colega é um narcisista, né? E você se ligou nisso só agora. Como lidar com isso? Então, eles manipulam, eles falam mal de você. Como eu já disse, não só colegas de trabalho, todo narcisista fala mal de você, seja teu pai, seja tua mãe, seja teu namorado, teu marido, teu filho, falam mal de você. Colegas de trabalho fazem armadilhas, criam situações para que você seja prejudicado. Então, quando você percebe que você está no meio desse, você tem que sair, se isolar, se proteger, porque um dia a máscara cai, né? Um dia a máscara cai e essa pessoa vai procurar outra vítima, outro ambiente, mas ele está sempre, 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 ele é um predador em busca de uma vítima. O que me preocupou bastante foi que você comentou que quando a pessoa tá, né, tipo, a pessoa percebeu que a pessoa é tóxica, que é um narcisista na vida, então, a duras penas conseguiu se afastar dessa pessoa. Aí quando ela tá conseguindo se afastar, o narcisista volta encantador, parecendo um alecrim dourado para a vida dessa pessoa, fazendo ela acreditar que tudo mudou, que pode haver uma chance, que ele melhorou, que finalmente ele enxergou a luz, né? Isso aí que é o preocupante, né? Esse aí é o problema da E essa, sedução. exato, porque essa sedução, eles são capazes de atos assim, alugar um helicóptero e despejar rosas sobre a sua casa, com faixas de amor. Eles são sedutores. No sexo, eles te levam a orgasmos múltiplos, a te sentir a pessoa mais especial do mundo. Eles são capazes de feitos assim maravilhosos, de pimento, numa meio a uma chuva de estrelas. Eles são capazes disso. E como não se apaixonar por uma pessoa dessa?
Vem o pacote completo. Você pensa que está com um príncipe e acorda com um sapo, né, doutora Beth? Ah, depois vira cascavel. Se fosse o sapo, era até mais fácil lidar, né? Você dorme com o príncipe e acorda enrolada na cascavel. No programa de hoje, doutora Beth Monteiro, psicóloga, escritora, autora de 6 livros que são verdadeiros manuais aí para as famílias brasileiras, inclusive autora do best-seller A Culpa é da Mãe. A doutora Beth está com editora nova, vai fazer um lançamento aí esse ano ainda de um novo livro, então fiquem ligados no Instagram de Beth Monteiro Psicologia Oficial para saber novidades. Por sinal, você que está precisando conversar com alguém urgente, pode conversar com a doutora Beth. Ela atende todo mundo, tem o maior carinho com seus seguidores e eu não sei como ela consegue, mas ela responde todo mundo. Parabéns pelo trabalho nas redes sociais, viu, doutora Beth? Isso sim é um trabalho produtivo nas redes sociais, prestação de serviço para a população. Parabéns. Vamos falar rapidinho de algumas verdades e mitos aí sobre o narcisismo, doutora Beth? Estamos falando que o narcisista tem uma personalidade muito grandiosa, que exala muita autoconfiança. Os narcisistas, eles têm realmente essa confiança e essa autoestima? Ou isso é um disfarce, é um mecanismo de defesa, como você falou no começo do programa? E no fundo, eles sabem que eles têm uma autoestima muito baixa, né? Eles se acham uma porcaria. No fundo, eles se acham uma porcaria. Mas quando a gente se avalia e a gente vê que a gente tem defeitos, a gente busca tratamento e mudança. E eles não. Como eu disse, é um mecanismo de defesa. Então, eles não entram em contato com esse lado que eles não gostam. E eles criam um outro lado que eles passam a acreditar que eles são tudo isso de espetacular. Eles acreditam na própria mentira. Exato. Quanta gente a gente conhece que acredita na própria mentira, né, pessoal? Meu Deus do céu. Na política tá cheio, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, essa autoestima, essa confiança, essa coisa encantadora, é tudo fachada. Na verdade, ele se sente péssimo. Cocô do cavalo do bandido, é isso? Você já ouviu aquele provérbio? Por fora, boa viola, por dentro, pombo lorento. Uhum, uhum. A embalagem é boa, mas por dentro. Entendi. E aí, eles pretendem mesmo machucar as pessoas? É intencional? Eles se relacionam nessa intenção? Vou lá fazer mal para essa pessoa. É isso? Sim, sim, é intencional. E sem culpa, não tem culpa. Não tem culpa. É intencional, são maldosos. Manipuladores mesmo. Manipuladores. Tipo, Invejosos. Destruidores. Porque a pessoa invejosa, na verdade, gente, ela não tem inveja do que você tem, ela tem inveja do que você é, né? Não é isso? A pessoa invejosa nem sempre ela quer aquilo que você tem, ou que você comprou um carro, ou que você tem uma casa. Não, ela quer ser você, né? E tá bem aí. Não, na verdade, a característica da inveja é a destruição. Ela não quer ser você. Ela quer te destruir. Entendi. Isso é muito real, viu, gente? Afastem-se de pessoas invejosas, é o melhor que a gente faz. Bom, programa de hoje, doutora Beth Monteiro, psicóloga, escritora, autora de livros que são verdadeiros manuais aí para as famílias brasileiras. Você está assistindo Acontece Lá em Casa, bate-papos maravilhosos, esclarecedores, com gente que faz a diferença na psicologia, na saúde, no bem-estar. Agora, estamos chegando no finalzinho do programa, doutora Beth, e eu queria fazer a pergunta de milhões.
qual a melhor maneira de lidar com um narcisista. Eu sei que você já comentou, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali no meio do programa, mas vamos fazer um resumão aí para as pessoas que identificaram alguma criatura dessas na vida, ou até vestiram a própria carabuça e falaram, puxa, acho que eu sou narcisista, bora melhorar para não causar tanto estrago na vida das pessoas com quem eu convivo? Afinal, não é justo, né? E aí, qual a melhor maneira de lidar com os narcisistas? Não queira se justificar quando ele te acusar, não queira discutir, não dê munição, não queira mostrar que você está certo, não tente enfrentá-lo, né? Fique quieta e se afaste, porque ele odeia ser ignorado. Maravilha. Chegamos ao fim desse papo maravilhoso com a psicóloga Beth Monteiro sobre narcisismo. Quem gostou, fica o Instagram aí de uma das psicólogas mais amadas do Brasil para vocês seguirem, interagirem com ela por lá. Como é que você está no Instagram, doutora Beth? Convida aí o pessoal que está ouvindo a gente. Vai lá, gente. Meu Instagram é totalmente gratuito, não ganho nenhum centavo, não cobro nenhum centavo. E é Beth, com 2 T's e Y, Monteiro, Psicologia Oficial. Seja bem-vindo. Então, @Beth Monteiro Psicologia Oficial, é assim que a doutora Beth está no Instagram. Né? E, por sinal, assistam os vídeos da doutora Beth. Ontem, doutora Beth, foi muito engraçado. Eu recebi um vídeo seu num grupo de WhatsApp que a pessoa não sabia que eu conhecia você, né? Então, só vou contar um segredinho para vocês. Doutora Beth Monteiro é minha mãe. Aí eu recebi um vídeo da minha própria mãe no meu WhatsApp, a pessoa falando, você tem que conhecer essa psicóloga maravilhosa. Eu, obrigada pela dica. Foi muito engraçado. Coisas da internet. Bom, obrigada, doutora Beth. Até a próxima, viu? Um beijo. 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 Gente, todas as quintas, das 11 ao meio-dia na Band News, você tem encontro marcado comigo, Gabi Monteiro, e gente que faz a diferença nas áreas da psicologia, saúde. Você ouviu? Acontece lá em casa, na Band News FM. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residência no Instagram.